nosso gabinete. No vídeo de hoje eu tenho duas convidadas muito especiais. A Camila Leon e a Neftali Centurion, que vocês já conhecem por conta da segunda jornada de prática clínica, né Neftali? Sim. E já participou aqui com a gente no canal. E a Camila, primeira vez aqui no nosso gabinete. Sim. Eu vou agradecer a presença das meninas e vou deixar elas com vocês aí. Gabi, muito obrigada, né? Tá sendo um prazer estar pela primeira vez aqui com vocês no nosso gabinete, esse cantinho tão especial, né, que eu tenho acompanhado aí nas redes sociais, e muito bom estar fazendo aqui parte com vocês desse projeto. Muito obrigada. E veio de Ribeirão Preto, Sim, né? Só para gravar com a gente presencialmente. Uma gravação muito legal, tá sendo um prazer. E eu tô ficando mal acostumada, né, Gabi? Já é a segunda jornada que eu tô aqui. Mas sempre com o coração assim muito aquecido, muito feliz de fazer parte de tudo isso, e principalmente pelo convite que a Gabi nos faz, né, que é de vamos falar um pouco de práticas narrativas, que são práticas tão preciosas e tão importantes tanto para mim quanto para a Camila, né? Ambas pesquisamos isso, colocamos isso em prática, né? E de alguma forma vivemos isso com bastante intensidade. Então a gente vai compartilhar aqui na terceira jornada, né, um pouco para vocês sobre isso que a gente vai aqui nomeando de práticas narrativas. Sim, eu acho que quando a gente fala de práticas narrativas, eu e a Nef estava aqui pensando, né, como que a gente apresenta, né, num espaço curto de tempo, e de que jeito que a gente mostra quando a gente é apaixonada e do jeito que possa ser interessante para vocês. E aí, pensando nisso, a gente se conectou a uma frase do Michael White, que é um dos autores que desenvolveu as práticas narrativas, que ele fala: a pessoa é a pessoa, o problema é o problema, né, que traz um pouco dessa ideia central, né, ali nas práticas narrativas, que é de ter um olhar externalizante, né? Que a gente vai buscar olhar a pessoa separada do problema e sempre contextualizado socialmente, culturalmente. Você quer falar um pouco mais, né, do Michael White e do David Epstein, que eu acabei não mencionando? Então, esses são os autores que a gente vai entendendo que introduzem, que trazem, né, esse jeito de olhar para a prática. Que alguns vão chamar de práticas narrativas, outros vão chamar de terapia narrativa. Há uma outra modalidade também que é a terapia narrativa, práticas narrativas coletivas. Então há várias variações de práticas e de jeitos de olhar para isso, né? E o Michael White, é curioso talvez contar que essas práticas elas vêm da terapia familiar, né? E o Michael White, por exemplo, é assistente social e o David Epstein é antropólogo, né? Então, a partir disso, essas práticas elas vêm inspiradas em autores diversos da sociologia, da antropologia, né? Dos diversos campos do saber. Então, quanto a essa diversidade, é uma prática muito rica, né? E é nesses olhares de uma crítica social, política, né, que ela vai se propor isso que a Camila vai trazendo, que é separar a pessoa do problema, em que nessa lógica a gente não se preocupa em contar as histórias culpabilizando ou internalizando os problemas e as realidades para dentro do que alguns vão chamar de pessoa, sujeito, indivíduo, né? Então essa é a nossa preocupação, talvez primordial. Como a própria palavra diz, né, Camila, assim, é uma narrativa possível. E aí a gente vai se aprofundando em que narrativas possíveis, novas, a gente pode construir a partir disso. E até bastante conectado com essa ideia que as histórias vão moldando, né, as vidas, os entendimentos de identidade, né, as descrições sobre como as coisas vão sendo produzidas na relação e por meio dessas histórias que contamos, né, Neftali? Eu acho que é bem interessante que a gente vai entendendo, né, as práticas narrativas como uma possibilidade prática até antipatologizante, né? Então, é uma prática que ela aposta, né, nessa ideia que uma única história ela não é suficiente para contar toda a complexidade e a pluralidade das experiências. Então a gente vai fazendo essa aposta, sempre buscando, né, ter uma escuta mais ampla, uma escuta que olha para os detalhes, que desempacota palavras, né, para entender que sentidos a pessoa está dando. Eu acho que um ponto também interessante é a gente localizar em tempo, né? É uma prática relativamente nova, né? Ela surgiu nos anos 80, no Brasil ela vem por volta dos anos 2007, mais ou menos, né? E no Brasil ela chega por meio, né,
das psicólogas, né? Então aqui o uso tem sido bastante utilizado por psicólogos e terapeutas familiares também. Então é uma prática que tem sido bem utilizada, né? Eu acho que cada vez tem ganhado mais adeptos por conta, eu acho que das diferentes possibilidades que ela nos convida, né, Então eu acho que é muito interessante da gente ver a partir dessa expectativa e até de perceber que conversas são essas que são produzidas por meio das ideias, né? É uma prática que ela possibilita tanto olhares e entendimentos em relação à pessoa, à mudança, à identidade, mas também eu falo que é uma prática que nos instrumentaliza, porque ela oferece diferentes recursos terapêuticos que nos ajudam, nos apoiam a como construir uma gramática aí, né, das narrativas terapêuticas que podem produzir uma mudança e um maior agenciamento pessoal das pessoas. E eu acho que é interessante pontuar que quando a gente fala aqui recurso terapêutico, não nos referimos a um espaço do individual, Sim. da clínica unicamente. Inclusive, as práticas incentivam muito aquilo que diz do coletivo, do grupo, né, da família, das comunidades. Isso é algo muito importante, que inclusive, mesmo que essas práticas sejam colocadas em ação na clínica individual, há um incentivo para como que a gente conecta isso que aparentemente parece do indivíduo para suas relações enquanto sua comunidade, sua família, né? Então, por isso são práticas muito úteis, inclusive fora do Brasil, muito utilizado nas instituições, nos mais diversos, na terapia familiar, como a gente trouxe aqui antes. Nos diferentes públicos, crianças, adolescentes, idosos, né? E você falando isso, né, me lembra também de contar um pouco da questão da história, né, da construção das práticas narrativas, que está bastante conectado com essa ideia de co-pesquisa, né? O Mike White e o David Epstein foram construindo, né, esse modo de fazer terapia bastante junto com os próprios clientes. Então, a cada atendimento, eles iam perguntando para esses clientes o que funcionou nessa nossa conversa, o que não funcionou, quais perguntas foram mais úteis, quais talvez não ajudou tanto, o que a gente não perguntou, mas que seria importante ter perguntado, né? Então acho que isso diz muito dessa construção mesmo, né? Relacional, né? Onde a gente valoriza bastante o saber do cliente. Então a gente sai desse lugar de especialista, entre aspas, né, do conteúdo, passa a ser aquele que consegue entender um pouco do processo e de como a gente constrói um processo terapêutico que possibilita, né, valorizar, legitimar os conhecimentos do nosso cliente, os valores, habilidades e propósitos que eles têm na vida e que pode apoiá-los no enfrentamento das dificuldades. E é pensando nisso, né, que nos próximos encontros dessa terceira jornada a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas práticas, né, e o que talvez a gente considera que num primeiro contato pode ser importante todos vocês conhecerem e saberem disso que é tão precioso para nós duas, né? Com certeza. Satisfação pelo clique, fake, a vontade critique, não é tão só corrente. Tamo aguardando o convite.